Bom dia, nossa querida amada igreja. Hoje é o dia que a igreja ela separa esse sábado para a educação. Temos alguns representantes nossos aqui em igrejas próximas e devido à cantata que tivemos uns dias atrás, e vamos ter agora domingo que vem um programa de mães, o Carolzinho então teve uma folga, mas queremos que no próximo sábado eles estejam aqui conosco para cantar, participar com vocês, conosco, a adoração ao nosso Deus. Então, hoje vamos ter apenas a mensagem, mas no próximo aplicação teremos aqui um grupo completo para participar com todos nós da nossa adoração ao querido e amado Deus. Essa semana, aliás, antes ainda, eu fui parado pela polícia militar aqui na Via Light outro dia. O policial pediu os documentos. Perguntou a minha profissão. Eu falei, eu sou professor, sou diretor da escola adventista. Ele perguntou assim, da escola adventista, e veio de Campo Grande para Nova Iguaçu, serei diretor aqui agora. Ele falou assim, eu conheço alguns amigos meus que têm filhos lá no colégio de Campo Grande. E eu falei, que bom, eu fui diretor lá e agora serei diretor aqui em Nova Iguaçu. Ele falou, eu perguntei, você tem filhos na escola de Campo Grande? Não, eu falei, não, tenho, apenas conhecidos. E todos me dizem que aquela escola é a melhor escola de Campo Grande, o melhor colégio de Campo Grande. E eu confesso que brotou aquele sentimento muito agradável, né, de orgulho. E eu pensei na hora, né, como eu quero que as pessoas pensem de Nova Iguaçu como pensem de Campo Grande. Melhor escola de Nova Iguaçu. Se Deus quiser, muito em breve teremos também uma outra unidade aqui em Nova Iguaçu, para que aquilo que nós falarmos hoje, daqui a pouquinho, ela possa de fato acontecer com muito mais eficiência e eficácia, abrangendo um número maior de famílias e alunos e de pessoas que venham conhecer o Evangelho, assim como a Novo Tempo tem trazido pessoas através da mensagem que a Novo Tempo tem pregado. E a escola também quer fazer parte desse instrumento que Deus tem usado para pregar o Evangelho. Então eu senti uma pontinha de orgulho quando ele falou que Campo Grande é a melhor escola, e eu pensei, meu desejo agora é que seja assim também em Nova Iguaçu. Que Deus te abençoe e nos abençoe nesta manhã, essa semana nós começamos uma pesquisa com os pais, ligando, perguntando para os pais a respeito do nível de satisfação, se a escola estava ou deu aos pais um nível de satisfação bom, agradável, 98% disseram, dos que nós temos contato, que estão satisfeitos com o trabalho da escola. Professoras, 98% dos pais que nós perguntamos disseram que estão satisfeitos. 95% disseram que indicariam a nossa escola para um vizinho, para um amigo, para alguém conhecido. 95%. E depois tem aqui mais algumas perguntas que, quando estiver prontinha a pesquisa, eu trago para a igreja também participar. Posso dar um testemunhozinho rapidinho? Pode, mano. Uma vizinha veio me perguntar a respeito da escola adventista. Ei. E eu falei com ela, meus filhos já haviam estudado aqui, e ela matriculou os 2 meninos. Está aqui com a gente. Está aqui com a gente. Amém. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Veja, por que eu digo isso? E falei aqui para o irmão que a gente faz questão de participar dessa pregação, porque igreja e escola é uma coisa só. Já falei da outra vez que eu preguei aqui, E eu quero trazer agora uma notícia boa para vocês, e quando é bom a gente quer sempre divulgar, Na história dessa escola aqui de Nova Iguaçu, o primeiro ano que a escola fechou no azul foi esse ano. O balanço desse ano da associação, a nossa mantenedora, fechado agora no mês de abril, feito todo a somatória de entradas, saídas, gastos, investimentos, a escola fechou no azul. E nós queremos que assim continue, porque esse é o trabalho nosso também, Por que no azul? Porque a gente pode investir mais na escola, oferecer melhores condições, mais conforto, investir no grupo que trabalha aqui, e de alguma forma também ajudar a igreja naquilo que for possível.
porque igreja e escola é uma coisa só, e é isso que nós queremos também nas questões espirituais. E a nossa alegria é vir aqui dividir com vocês um pouquinho daquilo que nós vivemos diariamente aqui nesse lugar, né? Eu queria convidar a plataforma, se quiserem ficar à vontade, vir aqui para baixo. Eu tenho aqui alguns slides, eu quero dividir também com eles, né? Queridos, eu trouxe uma caixa. Os alunos receberam um DVD, que é um trabalho acadêmico feito pela nossa Universidade de São Paulo, chamado Opostos. Algumas crianças levaram para casa, outros não. Guardei um pouquinho para a igreja. Esse DVD aqui, ele não é um trabalho, ele é um trabalho acadêmico. Portanto, não é ideal para você ver hoje à tarde. É um DVD para você ver no sábado à noite, durante a semana. Quanto a história de menina, né, de dois rapazes, melhor, que eram lá de rua, sem projeção nenhuma, sem nenhuma perspectiva de vida. E aqui conta o que é a educação, o que é que uma escola fez na vida deles. Então, hoje, irmão, por favor, quem não tem filho na escola, um por família, eu quero que você leve para casa, é seu, para você ver em outro momento, ok? É um trabalho que a faculdade fez, mostrando o diferencial que uma escola pode fazer na vida de uma criança, na vida de um aluno. Deus abençoa ou não abençoa? Deus ajuda ou não ajuda? Mas a nossa parte nós temos que fazer. Se você se aplicar e estudar, Deus vai abençoar. Levanta a mão aí, um representante de cada família, tá? Um de cada família, e a gente entrega para você poder chamar o seu netinho lá. Olha, vem aqui, tem o dia da escola. Você vai ver com a vovó como o estudo faz bem para a escola, né? Para você. Então, um por família, para você poder assistir em casa com a família, com os netinhos, com os sobrinhos, né? E mostrar que a escola e a educação adventista, ela colabora e contribui, né, para o crescimento. Mas é para você, tá? Não dá para você levar, não tem aqui. Para levar para os vizinhos, não tem. Nós separamos uma quantidade para atender a nossa igreja, ok? Então, para você, que a família leve e faça bom proveito, ok? Alguns já levaram para casa, alguns já têm, já assistiram, né? Quem já viu que o fim é espetacular, o fim é fantástico, né? Ok? Então guardem aí o DVDzinho. Aí na capinha fala, né, que é um presente da educação adventista para você. Então guarda aí. E nós vamos então na introdução do assunto desta manhã. Eu comentei uns sábados atrás que eu não deu? Quantos faltaram aí? Minha secretária, até eu deixei a porta secretária aberta. Pega na minha sala aí, tem 2 caixas ali. E aí, acho que uns 20 ou 30 tem aqui, irmãos. Levanta a mão, por favor, quem ainda não recebeu, um por família. Quanto aqui, por favor? Traz uns 40 lá que acho que atende daí, né? A favor, Vanúzia, por gentileza, muito obrigado. Tá, ok, vai pegar ali. Ok. Muito bem. O irmão pode projetar para a gente ali um pouquinho da imagem? Eu comentei quando eu estive aqui uns dias atrás. A minha família toda é gaúcha. Estamos aqui no Rio de Janeiro já há 4 anos, esse é o 5º ano, então algumas coisas que eu comentar aqui, de repente, tem a ver com a minha região. E falei em região lá do sul, quem é de lá conhece, está frio demais. A região da Serra lá essa madrugada deu 2 graus. Alguns aqui talvez nunca tenham pego frio abaixo do frio da sua geladeira, né? 2 graus, dói aqui, congela o queixo, dói a orelha, é muito frio. 2 graus, agora de manhã, 8 da manhã, e de madrugada vai abaixo do zero. Gelado. Essa é a região que eu nasci. Então, queridos, aqui está, para quem não conhece, aqui foi onde surgiu a nossa primeira escola adventista, Escola Woodrow Harper, em Battle Creek, em 1872. Alguém era nascido nessa época aí? Não. Não, é brincadeira. Essa escola aqui, amados, é assim, ó. Quem conhece a história da igreja, quem já leu, sabe que não foi fácil o trabalho que os pioneiros tiveram.
Essa casa aqui foi a primeira escola, 1872, em junho. Embaixo ficava a nossa gráfica. Fazia barulho, então não podia ficar em cima. E em cima ficavam as salas de aula. E eram salas multisseriadas. Criança grande, criança pequena, ginásio, primário, né? E o professor era ele tinha que dar conta de ensinar as crianças de acordo com a sua idade, né, e conhecimento. Essa escola aqui, ela durou 3 anos. Quem não foi adventista, ou quem vem do meio, conhece o Evangelho no meio do caminho, e é um assunto que a gente trata lá em casa, né? Minha esposa é adventista de berço, e eu não sou. Eu conheci o Evangelho quando era adolescentezinho. E ela fala assim, como eu queria, né, ter conhecido a igreja no meio do caminho, porque quem vem de berço não conheceu o outro lado, e a gente é meio morno na fé. Ela fala assim, e vocês que vêm pelo meio do caminho vêm forte. Eu falei, não, tem lados positivos e negativos disso. Que bom que você não conheceu o outro lado, disse para ela. Que bom, porque eu conheci o meio do caminho, embora era adolescente, não fiz tudo aquilo que se imagina, né? Mas eu tinha 13 anos. Então a gente, e os que vêm no meio do caminho com mais tempo, a gente traz heranças, a gente traz defeitos, né? Que depois aprender a dominar, então não é bom. O professor que foi chamado, convidado para dirigir a escola, ele conheceu a igreja no meio do caminho, já no meio da idade. E ele entendia que na escola, seja adventista ou não, tinha que se ensinar aquilo que as demais escolas todas ensinavam. Shakespeare, ideias evolucionistas, algumas ele tirou, outras ele como professor e diretor não permitiu. Por exemplo, ele não queria que a escola que ele era professor e tudo mais, diretor, ele não queria que se ensinasse a Bíblia. Não, isso aqui é uma escola. Isso não é uma igreja. A Bíblia é lá para a igreja. Aqui na escola são livros. Aqui se trata de assuntos acadêmicos, não religiosos. Religioso é o papel da igreja. A escola durou 3 anos, fechou. Não. E assim, foi com certa dificuldade ainda. Até que a organização da igreja sentou, fizeram um balanço. E a conclusão era de que a ideia de que a Bíblia não devesse ser lida estava errada. E a igreja abriu a escola de novo num outro local. E agora o ensino religioso tinha que fazer parte do rol de disciplinas da escola. E aí a escola nunca mais fechou. Essa escola aqui, ela foi fundada hoje, agora em junho, nós vamos fazer 145 anos da educação adventista no mundo. No Brasil comemoramos agora 120 anos, mas no mundo 145 anos. Nunca mais fechou, né? Graças a Deus, porque ela é um plano divino. Pode avançar um pouquinho? Eu vou mostrar aqui para vocês os números da educação adventista aqui no Brasil, só para ter uma ideia de como a igreja foi. Em 1940, nós éramos em 106 igrejas e 96 escolas. Em 45, deu um salto. O número de escolas passou a ser maior do que o número de igrejas. Quem lembra de que fato importante da história estava ocorrendo no mundo entre 40 e 45? A Segunda Guerra Mundial. Em meio à crise mundial, a escola adventista estava crescendo. Igreja e a escola estavam crescendo. Em 1950, eram 142 igrejas e 165 escolas. Tinha mais escolas do que igrejas na década de 50. Em 55, houve uma diminuição. Agora a igreja começou a disparar em crescimento e a escola ficou um pouquinho para trás. Em 60, já passou bastante, 279 igrejas e 244 escolas. E agora em 65,
Já quando os militares assumem a direção do nosso país, já havia um movimento anterior de reformulação da parte pedagógica no Brasil. Na década de 30 até 40, 45, o objetivo de Getúlio Vargas na época era exterminar ou acabar com o analfabetismo. Esse era o maior desafio. Soube ler? Tá bom, porque o índice era altíssimo. Então a ideia do governo nessa época de 30 até 45, perto de 50, era fazer com que as pessoas lessem e escrevessem. Era o objetivo. Depois da década de 60, quando os militares assumiram o governo do país, agora surgiu nessa época e foi fundado a primeira LDB, Lei de Diretrizes e Bases. Era a lei que regiria toda a educação no país inteiro, uniformizava a educação. E agora passava-se então a que os conteúdos programáticos fossem dados segundo a determinação do governo. E um detalhe, 65 aumentou bastante o número de igreja e 70 já era bem mais igreja que escola. Por quê? Até esta época, um ancião de igreja que tivesse um mínimo de conhecimento da Bíblia podia ser professor de ensino religioso. Uma diaconisa da igreja que soubesse um pouquinho de geografia poderia dar aula de geografia. Uma jovem moça da igreja que conhecesse um pouquinho de língua portuguesa poderia dar aula de ensino português. Até que nessa época aqui, então, com a nova lei nacional, extinguiu-se a possibilidade de leigos darem e ministrarem aulas. E passou-se agora a exigir-se conhecimento acadêmico, ou seja, o curso de magistério, para poder dar aula, ou conhecimento específico, história, geografia. Aí a escola teve que pagar, porque não eram mais voluntários que davam aula, agora passou-se a serem pagos, eram profissionais. As escolas começaram a fechar, porque eram todos voluntários. A igreja ajudava, os pastores davam aula, né? E agora os custos começaram a aumentar, e algumas escolas que eram de fundo de igreja, do lado da igreja, começaram a fechar porque o custo passou a ser alto. E por isso, aí o número de igrejas hoje no Brasil são milhares, né? E as escolas, embora estamos aí já 470 escolas no Brasil, estamos bem distante do número de igrejas. Por quê? Hoje o trabalho da escola é um trabalho profissional, não é mais lei voluntária. Imaginem se um dia tivermos que pagar salário para os anciãos, para as diaconisas, para a secretária da igreja. São todos trabalhos voluntários. Se faz por amor. Você vai pagar, fecha a igreja, né? Então assim foi também com a escola. Por que eu coloquei isso, queridos? Porque, e aí é um assunto que eu quero tratar depois com os anciãos, com a comissão da igreja. Eu quero saber qual é o objetivo da escola em Nova Iguaçu para a igreja. O que a igreja quer com a escola? Porque se você não tem objetivo, você vai conforme as ondas vão te levando. Não é assim na vida? É. Então eu, como diretor, quero saber da igreja, dos anciãos e comissão, o que a igreja quer com a escola aqui de Nova Iguaçu, com a nossa escola. E em cima disso, a gente vai trabalhar. Um exemplo. Avança um pouquinho, por favor. Santo Antônio da Patrulha, uma cidadezinha bem pequenininha, lá no Rio Grande do Sul. Tem 40 mil habitantes, bem pequeno. No Rio Grande do Sul, vocês sabem que o catolicismo ele tem uma força muito grande. E quando a gente vem do catolicismo, e eu fui católico, a gente vem para a igreja protestante, nós adventistas, a gente tem que trazer coisas boas de lá. Por exemplo, há uma coisa que eu acho interessantíssima, que é maravilhoso. Por exemplo, quando uma criança é batizada, a família convida sempre amigos ou parentes para serem o que do batizando? Padrinho ou madrinha. É alguém que vai ajudar, vai aconselhar, vai participar, vai cuidar. E o padrinho segura a vela. Está ali junto, né? É alguém que vai assumir, que vai participar da educação do bebezinho. Isso é maravilhoso, né? Padrinho, madrinha, isso é bom. Uma cultura católica, mas não é problema de a gente adotar, de cuidar do batizando. Não é.
ideia boa, né? Uma outra, para o católico, é uma honra, é uma alegria para uma família católica ter um filho padre. É uma honra, uma família grande, ter um sacerdote. Essa característica, ela passou também para o povo que se tornou evangélico. E aqui em Santo Antônio da Patrulha, as famílias adotaram um princípio e um objetivo. Nós queremos que nossos filhos sejam pastores. Santo Antônio da Patrulha, 40.000 habitantes. Mostra, pode passar. Olha a escola de lá, hoje ainda. Já, claro que reformada, a escola datada dos dias atuais, não é uma escola de 30, 40 anos atrás. Mas aqui hoje é a escola de Santo Antônio da Patrulha. Quem estudou ali? Pode passar, por favor. Vocês vão conhecer. Pastor Roberto Rabelo, lembram? Quem não lembra, né? Os mais antigos aí. Da voz da profecia. Que saudade, né? Pastor Rabelo estudou nessa escola aí. Pastor João Wolff também foi presidente da divisão sul-americana, foi tesoureiro, são apenas 2. Tem muito mais. Pode avançar um pouquinho. Bem pertinho do lado, Rolante, 20.000, tem metade da população da cidade interior, Santo Antônio da Patrulha. Aqui em Rolante, 20.000, tem outra escola, pastor, pode passar, pastor Ivo Souza, aqui ó, escola adventista, pastor Ivo Souza. Ali estão as crianças fazendo educação física na grama, em frente à escola. Quem estudou e essa escola agora é a mesma ainda, tá? É a mesma escola, não houve apenas uma reforma de pintura, adaptação. Quem estudou ali, pode passar, por favor. Pastor José Amador dos Reis, primeiro pastor ordenado adventista do Brasil, morou nessa cidadezinha. Pode passar um pouquinho, por favor? Aqui está o túmulo dele, ó. José Amador dos Reis, primeiro pastor adventista brasileiro, nasceu em 1891, dedicou a vida à causa de Cristo e esse o transandará, transformado para o reino dos céus. Aqui está. Nessa cidade há um cemitério adventista. Talvez não, com certeza, né? Quando Jesus vier, será o cemitério com o maior número de salvos por metro quadrado. Ali o cemitério adventista, estão enterrados os pastores, os pioneiros, e está enterrado o pastor José Amador dos Reis. Vamos um pouquinho, por favor. Quem lá estudou também? Pastor Demival dos Reis, cantou na Volta da Profecia, Arautos do Rei. Vamos um pouquinho, por favor. Mais um. Pastor Milton Souza foi diretor da TV Novo Tempo. Pastor Ayrton Keller. O pastor Ayrton Keller não nasceu ali por uma questão de viagem. A família do pastor e os pais são de Rolante. Como o pai do pastor Ayrton também é pastor, nas vindas, né, prega aqui, prega ali, vai na cidadezinha, ele nasceu fora de Rolante. Mas a família toda é de lá e ele de lá também, Rolante. Eu sentei outro dia com alguém lá dessa região e nós contamos, sim, não devo contar nos dedos que eram muitos. Juntando Santo Antônio da Patrulha, contando Rolante, contando Taquara, que ali pertinho tem um colégio internato adventista, e nós nos perdemos nas contas. São mais de 300 pastores, só de Rolante, Santo Antônio, Taquara, daquela regiãozinha ali. Mais de 300 pastores, que se juntar toda a população, acho que não dá Nova Iguaçu. Aqui, qual é a população de Nova Iguaçu? Quem sabe aí? Jesus do céu. Se juntar aqui aqueles pingadinhos, não chega a 200.000, não dá isso, nem de longe. Mais de 300 pastores saíram da região. Por quê? Porque as famílias adotaram a ideia de que os nossos filhos têm que servir a obra do Senhor.
é um meio de salvar também a nossa família. E isso por intermédio também das escolas. A escola, a associação que eu trabalhei lá no Sul, são 3. Aqui eu trabalhei, tem 15 escolas. Nós temos 5 aqui na Rio Sul, mas aqui eu trabalhei são 15 escolas. No Rio Grande do Sul tem 75 escolas. Por quê? Porque a população, a igreja entendeu que uma das maneiras de salvar nossos filhos é através da educação cristã, da educação adventista. Eu não tenho aqui números, mas vivemos hoje uma crise. E no Brasil, muitas escolas particulares fecharam as portas. Muitas. E graças a Deus, nossa escola tem crescido e tem aumentado. Porque a obra humana? Não. Também porque nós trabalhamos, né? Mas Deus tem plano para essa escola. Depois, pode avançar um pouquinho, eu quero ainda abrir a Bíblia com vocês. Disse Albert Einstein: educação é aquilo que fica depois que você esqueceu o que a escola ensinou. Alguém lembra da fórmula de Bhaskara? Esqueceram? Ou lembram? Ah, lembro, ok. Lembro, né? Mas isso impede você de ter uma vida correta? Não. Você esqueceu aquilo que, de forma acadêmica, a escola te ensinou. Mas o que ficou? Educação é aquilo que você fica depois que sai da escola. Avance um pouquinho, por favor. E agora, uma pergunta: o que é que nós vamos levar para o céu? Responda para mim aí. Vamos lá. Caráter? Não é a sua casa? Seu carro? Quando fala casa, é o prédio, né? Não? Okay. A resposta é essa mesmo. A única coisa que nós vamos levar para o céu é o nosso. Se o nosso caráter é a única coisa que vamos levar para o céu, quando falamos de única coisa, que esse corpo nosso aqui, ele será, diz a Bíblia, transformado. Então essa carne que hoje nos sustenta, ela não irá. O que irá é essa carne de transformada. Deus vai melhorar. Agora, o caráter nosso é algo que nós temos que cuidar, porque é o que nós vamos levar para o céu. Agora, pergunta: você sabe o que é caráter? Se é uma coisa importante, se é vital, se você tem que cuidar porque é a única coisa que você vai levar para o céu, aí eu pergunto: o que é caráter? Sabe o que é caráter? Vamos lá, me ajuda a igreja aí. O que é caráter? Me ajuda, vamos lá. Temos que saber, né? Uma boa Se eu conduta. vai para o céu, eu preciso conhecer bem, para cuidar. Uma boa conduta. Uma boa conduta, personalidade, honestidade. E aqui? Conjunto de valores, de hábitos formados. Vejam, ó, se é a única coisa que vai para o céu, nós temos que cuidar. Temos que saber primeiro e depois cuidar, né? Vamos lá, pode avançar um pouquinho, por favor? Olha ali. Vem do latim, caráter. Do grego, caráter. Marca gravada, sulcada. Vejam, ela tanto do latim quanto do grego tem quase que a mesma escrita e tem exatamente o mesmo significado. Se você pegar no inglês, no francês, no italiano, no espanhol, ela tem exatamente quase que a mesma escrita e tem exatamente a mesma definição. Caráter é uma marca. Dicionário: caráter refere-se a um sinal gráfico não composto por sinais menores, como por exemplo a letra do alfabeto, um algarismo, um sinal de pontuação, um símbolo utilizado na imprensa ou na informática. Caractere é um símbolo do teu teclado, é quando você faz uma letrinha, um símbolo, um sinal. Os 10 mandamentos, quando forem impressos por Deus, foram escritos com caracteres, símbolos, né, que Deus escreveu na pedra.
Então, a origem é essa: caractere, sinais, códigos, símbolos. Ela vem dali. Dali então passou-se a usar numa vida cotidiana nossa mais, né? Uma definição mais moral. Caráter é o conjunto das qualidades boas ou más de um indivíduo, que ele determina uma conduta e o que mais? E a concepção moral. Veja, é um conjunto. Essa igreja aqui, ela foi construída com tijolos. Cada tijolo é como se fosse um caractere. Um caractere. Esse caractere, junto todo, ele forma uma construção, uma obra. E você e nós, a nossa moral é feita por conjunto de caracteres, de atitudes. E agora a definição mais comum: caráter é o conjunto de características e traços relativos à maneira de agir e de reagir de um indivíduo ou de um grupo. É um feitio moral, é a firmeza e coerência das atitudes. Ou seja, as tuas ações, as nossas atitudes, os nossos hábitos, eles formam o nosso caráter. Então não existe indivíduo sem caráter. Existe bom caráter ou mau caráter, ou uma mescla dos dois. E acho que todos nós nos incluímos, né? Pessoas com traços de bons e maus caráteres, né? De hábitos ruins. E aí entra a luta nossa, né, do ser humano, de você ter mais características boas do que ruins. Amados, ruins nós vamos ter até a volta de Jesus. É a luta entre o bem e o mal. É a luta dos hábitos. E aí, a medida, e aí fala, né, a Bíblia Sagrada, que a vida do cristão é como a luz da aurora, que ela vai brilhando cada vez mais, né, até chegar ao dia perfeito. Isso é a mudança dos hábitos, da nossa moral. E aí entra a escola também, entra a igreja também, que é um meio de fazer com que nós cresçamos, melhorando os nossos hábitos. Pode passar mais um slide, eu vou para a Bíblia depois. Um caráter pode ser mudado? O que vocês acham? O que dizem por aí? O que os especialistas falam? Um caráter é formado mais ou menos até que idade? Dos 3 aos 6 anos, né? Igual a gente fala de 7 anos. Essa é a idade onde o caráter ele é formado. Dizem os especialistas que o caráter, depois de formado, não muda mais. Se formou, ele só vai adaptando. Dizem os especialistas. Posso mais um slide? Ali tem alguns exemplos. Traço de bom caráter: acha dinheiro na rua e devolve. Diferente daquele que bota o pezinho, né? Olha para um lado, olha para o outro. Bom caráter é aquele que tem a coragem, deixa dinheiro e vai segundo a lei aonde para entregar. Gente do céu, o que fala a lei? Se você é chamado de dinheiro, o que fala a lei? Para entregar onde? Na delegacia de polícia. Você confia? Mas um bom caráter tem que fazer isso. Porque se você não fizer, você pode ser preso. A lei diz assim: você tem que devolver, e o lugar de devolução é na delegacia de polícia. Mas o bom caráter faz. Jesus não faria isso? O que mais? Um bom caráter, um hábito saudável é dormir cedo. Quem dorme tarde compromete a saúde e compromete o dia seguinte também. Dormir cedo. Não faz comentários sobre os outros. Se nega a falar mal de alguém. Se tiver que falar, vai falar de bem, coisas boas. Elogia, não critica. Toma 2 litros de água por dia. Alguém já tomou um pelo menos hoje? Ó, já é quase meio-dia. Um de manhã, tá? Alguém já tomou 1 litro de manhã? Não deu certo. Amigos, isso fala o teu caráter, sabia? Hábito. 1 litro, pelo menos até meio-dia. E 1 litro à tarde.
média, tá? Na média. Cumprimenta as pessoas. Fala sempre a verdade. Ora diariamente e lê diariamente a Bíblia. Quem toca piano aí sabe que um músico, um pianista, não aprende piano em 2 ou 3 aulas, ou aprende. Existe algum gênio aqui com capacidade assim? Não. O piano, o violino, qualquer outro instrumento, ele depende de quê? De uma rotina, de treino, de hábito, até que o dia vai tocar sem olhar para as teclas. Mas é um hábito. Você não vai tomar 2 litros de água por dia se você não formar o hábito. Regrar um copo de manhã, umas 10, umas 11, tem que regrar, né? Tomar 2 uma vez só pode fazer mal para você, mas tem que tomar 2, pelo menos 2 por dia. Esse hábito. Oração. Não consigo orar 3 vezes por dia. Por quê? Porque não criou o hábito. Para ver um filme 2 horas e 40, passa rapidinho, ainda mais se ele for bom. Mas para ler a Bíblia 15 minutos é uma tortura. Meus olhos embaraçam, não consigo ler, as letrinhas dançam. Por quê? Porque não criou o hábito. O ser humano, ele tem alta capacidade de aprender, mas ele precisa de formar hábitos, uma rotina. E o que a escola ensina para as crianças é rotina. São hábitos saudáveis. Vamos para Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12. Perdão, capítulo 4. Isso é uma área do livro Fundamentos da Educação Cristã. Ela diz assim: lidar com mentes humanas. Não está na Bíblia, tá? Estou citando para vocês aí. Abram Hebreus 4 primeiro, tá? Ok? Hebreus 4, abram aí. Agora eu vou citar. Lidar com mentes humanas é a mais bela obra que já foi empreendida aos seres humanos. Lidar com mentes não é fácil. Não é fácil. Ontem veio aqui na escola psicóloga da nossa igreja, porque a mãe estava fazendo uma avaliação do trabalho da professora e disse que a filha estava tendo tiques por conta da postura da professora em sala de aula. Chamei a mãe, ouvi, conversamos. Os pormenores. E aí entendemos que seria bom a gente encaminhar para que uma psicóloga atendesse, para ver realmente se aquelas dificuldades da criança era decorrente da postura da professora. Ontem fechamos o diagnóstico e o resumo do atendimento da psicóloga com a aluna é de que o problema está com a mãe. Não está nem com a professora, nem com a criança, que a aluna não tem dificuldade nenhuma. O problema é com a mãe. E aí descobriu-se questão de depressão, relacionamento familiar, morte na família, né? E a mãe transferiu para a criança e para a professora a questão que era dela. E agora quem vai se tratar é a mãe. Então trabalhar com mente humana não é fácil, mas falar mais que é a mais bela obra. Agora vamos aqui para Hebreus capítulo 4, verso 12. Fala assim o apóstolo Paulo: pois a palavra de Deus é viva. A palavra, o que é a palavra de Deus? Viva. Eu conheci algumas pessoas que deixam a Bíblia aberta lá na estante da sala. Às vezes fica assim amarelinha ali no Salmo 23, ou 119, né? Fica amarelinha e o resto fica bem branquinho, porque entendem que a Bíblia serve como um amuleto para afastar os maus espíritos e tudo mais, né?
embora a gente entenda que a Bíblia, e saibamos que ela é o livro sagrado e é a palavra de Deus, a Bíblia aberta na estante da sala não tem poder nenhum poder. Agora, quando a Bíblia é aberta e ela é lida, ela passa a ser o que fala Paulo aqui: a palavra de Deus é viva. Por que ela é viva? Porque quando o indivíduo lê e segue as orientações, ela transforma a vida do indivíduo. E se ela é viva, fala mais aí, ela é viva e o que mais? Ela é eficaz. Quer dizer, a mudança que ela opera na vida de alguém é uma mudança não permanente, é uma mudança para sempre. Porque se Paulo usasse que a Bíblia é viva e é eficiente, tem uma outra conotação. Eficiente não é igual a eficaz, embora seja da mesma raiz. Eficiente, ela traz o benefício momentâneo, e eficaz, ela traz o resultado para a vida toda. Eu sei exemplo na escola, né? Um remédio para dor de cabeça é eficiente ou é eficaz? Eficiente, porque você vai ter um dia de novo dor de cabeça. E uma vacina aí para febre amarela ou outra vacina? É eficaz, uma dose, depende da vacina, serve a vida inteira de você. Então, o resultado da palavra de Deus ser viva, ela dura quanto tempo? A vida toda. E agora Paulo é mais minucioso ainda. Ele diz assim, verso 12: é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração, da mente. Olha as expressões que ele usa para dizer até onde a palavra de Deus pode entrar na sua mente. Ela vai lá no submundo do nosso cérebro e ela tem capacidade para fazer aquilo que os especialistas dizem, que caráter não pode ser mudado. A Bíblia pode mudar o caráter do indivíduo. Tenha ele 6, 12, 50 ou 70 anos. A Bíblia pode mudar o teu caráter. Caráter já vimos, né? É a soma dos nossos hábitos. Veja, independente da tua disposição genética, ou seja, mesmo que você tenha herdado dos seus pais dificuldades, defeitos, tenha herdado coisas que hoje te atormentam, a palavra de Deus, ela tem capacidade para mudar hábitos, defeitos congênitos, está lá no seu DNA. Você não teve culpa. O avô passou para o pai, passou para a mãe, tendências pecaminosas. A palavra de Deus é viva e eficaz, e ela pode mudar. Por isso, a decisão sábia, lá no início da nossa organização, a Bíblia tem que ser aberta nas escolas adventistas. Eu estava, antes de vir aqui para Nova Iguaçu, aqui em Campo Grande, esse ano ainda, chegaram algumas pessoas, uma família, e esses pais eram judeus. Você sabe que os judeus, eles não aceitam Jesus como Filho de Deus, como Salvador. Um profeta, um homem bom pregador, né? Filósofo, mas não como Salvador. E na entrevista eu sempre peço para que as orientadoras, elas falem e não escondam que a nossa preocupação também, ela é pedagógica, ela é acadêmica, mas não escondam, falem dos nossos princípios. Falem dos adornos, cor do cabelo, falem do esmalte nas unhas, falem que nós abrimos a Bíblia. É para falar. E quando um orientador comentou com a família que nós trabalhamos também no ensino religioso princípios, a família pediu e condicionou a matrícula do filho à não participação das aulas de ensino religioso.
olha, nós somos judeus e nós queremos que meu filho não assista a aula de ensino religioso. Se for assim, te matricula agora. Aí foi a orientadora da minha sala, falou: diretor, tem alguém pronto para matrícula, só que ela disse que matricula se nós liberarmos da aula de ensino religioso. Eu falei para a orientadora: amiga, diga para a família que ela é muito bem-vinda, mas liberar o ensino religioso não podemos. Essa escola só existe por isso. Porque dentro da filosofia adventista, ou da educação adventista, a nossa educação é uma educação transformadora. Não é uma educação apenas que informa. As demais escolas informam, mas nós queremos transformar. As demais escolas têm como mestre o professor. Na nossa escola temos como mestre maior Jesus. O professor é só um meio. É um profissional capacitado, mas é só um meio. O mestre maior é Jesus. O destaque nas demais escolas são os livros didáticos. Aqui nós temos também exames, mas a Bíblia está acima deles. Nas demais escolas, o conhecimento, o preparo para o vestibular é o ápice. Nós também trabalhamos assim, mas o carro-chefe da nossa educação não é a transmissão do conhecimento, mas a formação do caráter. Para nós não serve que um aluno saia das nossas escolas, universidades, forme-se como um médico e depois seja um médico corrupto. Para nós não serve. Ele pode ser um motorista de ônibus, mas correto. Ele pode ser um policial militar, mas que não se corrompa. Esse é o tom da nossa educação. As demais escolas educam, capacitam para a universidade, nós para a eternidade. Foi assim que teve o nosso início, e assim que nós vamos até a hora em que disserem: feche as casas. E esta união entre igreja e escola, e aqui eu até coloco mais, há um tripé importantíssimo na vida de uma criança, de um jovem. Fundamental: o envolvimento da família, da igreja e da escola. A divisão sul-americana fez há uns 15 anos atrás uma pesquisa, e ela detectou que 80% dos jovens que estudam em escola adventista permanecem na igreja. 80% dos jovens que participam, que assistem, que frequentam, que são alunos da escola adventista, de cada 10, 8 lá no futuro permanecem na igreja. E até algum número indica que trabalham depois para a igreja. Então, o que pode salvar, o que salva os nossos filhos da influência do mundo é esse tripé: o trabalho da família, o trabalho da igreja, o trabalho da escola. E aí eu quero depois ouvir o ancianato, eu quero ouvir a comissão da igreja e saber o que vocês querem da escola aqui em Nova Iguaçu. A igreja lá em Rolante e Santo Antônio da Batalha de Sicília, nós queremos que a escola forme líderes, nós queremos pastores, e assim será. O que a igreja de Nova Iguaçu quer para a escola aqui? Nós queremos que os nossos filhos estejam aqui na escola. Então, amados, vamos fazer um mutirão. Possa pagar, não possa pagar, tem que estar aqui, se for membro da igreja, ou se for uma outra qualquer. Porque, queridos, a nossa escola hoje, nós estamos com 16% dos alunos, do total de alunos, 16%, 18%, algo assim, não chega a 20%, são adventistas.
Os demais não são adventistas. A escola adventista, e ela surgiu para atender quem? Os filhos dos adventistas. Os irmãos que procuraram, embora ter chegado há pouco tempo, podemos atender, nós atendemos já. Para isso aí. E aqui falo, queridos, não apenas por mim, mas é uma fala que vem lá da mantenedora nossa. A nossa escola surgiu lá no início para servir os adventistas. Também. Nosso número hoje, 16%, é muito baixo. A escola deve atender e pode atender um número maior. Eu digo, queridos, você que não tem seu filho na educação adventista, uma escola cristã, eu arrisco dizer, o seu filho pode estar no meio de leões, coisas que você lá fora todo dia não encara mais. Eu quero terminar agora com Josué, capítulo 4, e nós encerramos. Josué, capítulo 4. Falando disso, eu lembrei agora de uma chamada, Josué capítulo 4. Eu lembro que numa reunião de diretores, e lá no sul também tinha essa dificuldade, né? Os diretores sentados, estavam departamentais, estava lá o tesoureiro da associação, estava o presidente. E deram a palavra para um pastor já se jubilando, já aposentado praticamente. E dar a palavra para o pastor jubilado é um risco, em alguns momentos, porque é um pastor que já não tem medo de falar mais, fala mesmo, né? O pastor novo tem um certo cuidado, está ali o presidente, o chefe dele, mas o jubilado fala o que quiser. Tem mais risco de ser demitido? Um indivíduo pegou o microfone e falou assim: queridos, eu ainda sou pastor, estou me jubilando, eu fiz uma soma na minha igreja e vi que muitas das minhas ovelhas não estão na escola adventista, só diretor. Ele falou assim: estou incomodado com isso, porque eu estou vendo a escola adventista sendo usada para ajudar os filisteus, e o povo de Deus está lá fora. E estava o presidente, né? Gente, a escola tem que servir o povo de Deus. E aí, na verdade, é isso mesmo, ou foi assim isso mesmo, né? Vamos aqui em Josué capítulo 4. Eu vou resumir, o tempo é curto e o texto é longo, né? Mas foi aquela ocasião em que o povo de Israel estava atravessando o Rio Jordão, e aí Deus dá uma ordem para que Josué escolha homens santos, homens consagrados, e que eles tirassem do meio do Jordão 12 pedras, construam um altar. Fala verso 6: para que isso seja por sinal entre vós. No futuro, quando os vossos filhos perguntarem o que significam essas pedras, e então lhes direis que as águas do Jordão se separaram diante da arca da aliança do Senhor, passando ela pelo Jordão, e as águas foram cortadas, e essas pedras serão para sempre por um memorial para quem? Para os filhos. Memorial para os filhos. E logo depois que as pedras foram removidas e os sacerdotes passaram com a arca e colocaram o pé fora do rio, as águas represadas desceram, e eles levaram aquelas pedras, e elas eram e deveriam ser usadas como lembrança, como um memorial para as futuras gerações. Era a garantia dos filhos que viriam e dos novinhos, de que se elas olhassem para as pedras seriam testemunhas de que
Porque Deus é um Deus que cuida, um Deus que protege. Esta igreja, Nova Iguaçu, tem uma pedra, a escola aqui hoje representa uma pedra como lembrança para as crianças e os adultos de que Deus cuida. E eu não canso de elogiar, parabéns a esta igreja. Um dia alguém ou algumas pessoas tiveram a ideia luminosa de ter uma escola aqui, uma escola que vai ajudar a salvar muitas crianças, muitas. Você sabe que uma criança, ela não tem autonomia, embora o nosso alvo no passado foi de... não me recordo agora, não quero falar para não errar para vocês, mas a escola tem um alvo de batismo, de influência de pessoas que conhecem o Evangelho através do coral, das reuniões. Nós temos um alvo, daqui eu não lembro, mas Campo Grande foram 40 alunos, 40 pessoas que conheceram o Evangelho na internet da escola. Então, uma criança, ela não tem autonomia para decidir, eu quero ser um adventista, embora há algumas crianças que são firmes nisso, né? Mas ela não tem autonomia para decidir, eu quero ser um adventista hoje ou amanhã. E muitas delas tomam a decisão quando saem de casa, já jovens, adultas. Quer dizer, um trabalho que a escola faz quando ainda ela é pequena, ela é criança. Quantos milhares de crianças conheceram? Assim como as irmãs que vieram aqui conosco à frente, foi um trabalho da TV Novo Tempo, que elas conheceram, assistiram. Também é uma outra pedra da igreja, como uma demonstração de que Deus trabalha através do tempo. Queridos, eu quero encerrar esta manhã dizendo para você que o papel da igreja, o papel da escola é contribuir para que você e para que os nossos filhos passem por uma transformação. Mudar hábitos ruins em bons princípios, isso é possível, é viável, não importa a sua idade. Se você se propuser, eu quero acordar cedo, isso é um bom hábito. Alguns levantam facilmente, outros, para levantar de manhã, é que nem uma cobra, né? Vai se deslizando pelo colchão. É hábito ler a Bíblia, orar com as pessoas. Que Deus te abençoe. Você que não teve a oportunidade de estar na escola adventista, na escola cristã, que a gente ensina a orar do lanchinho, orar antes de fazer uma atividade em sala de aula, você que não teve essa oportunidade, você tem aqui na igreja. Aquilo que a escola não pode fazer, a igreja faz por você. Que Deus te abençoe, para que você não perca as oportunidades que Deus te dá de transformação, de mudança. Mude os seus hábitos e você vai mudar o seu caráter. E caráter é o que você vai desenvolvendo e vai levar para a eternidade. Deus te abençoe, que você seja um bom caráter. Que Deus te ilumine, para que você seja como a luz da aurora, crescendo, crescendo, iluminando você e as pessoas que servem também a sua comunidade, a sua convivência. Deus te abençoe, te dê um bom sábado, em nome de Jesus. Vamos cantar o hino 240?